quero saudar a todos com um bom dia, com a graça, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Estamos aqui para cumprirmos a missão que Deus tem confiado às nossas mãos. Você que está em casa, não se constranja. É isso mesmo que tem que ser feito. Fique em casa, conforme recomendação das autoridades da saúde, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde do Brasil, Secretaria Municipal de Saúde de Sete Lagoas, consciência cristã, cidadania, solidariedade, tudo isso está inserido no contexto de uma boa conduta cristã, consciente. Hoje nós estamos vivendo, e ainda estamos vivendo, esse momento em que se reclama muito cuidado com a possível isolamento social, com os cuidados de higienização, lavar bem as mãos, cuidar devidamente da saúde, preservando-se para que, passando este momento, estejamos juntos novamente. Então não se constranja, esse negócio de isolamento social, para nós que temos atividades semanais, diárias, sempre reunidos, realmente é, na verdade, um grande desafio para a nossa natureza. Mas o Senhor que está em todos os lugares, Ele está aí com você, Ele está aqui comigo, Ele não nos deixa só. A palavra é: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Você está sintonizado neste momento com a Igreja Batista Central de Sete Lagoas. Conosco está aqui nosso querido Kelly, que está facilitando com essa tecnologia de comunicação através da rede social, do nosso Instagram, @Igreja Batista Central, ou seja, @Igreja Batista Central, igreja.batista.central. Você pode nos acompanhar através desta rede social, do nosso canal de Instagram. E já já nós estaremos também no YouTube, transmitindo ao vivo. Para isso, nós precisamos que você, abrindo o YouTube, você se inscreva. Nós precisamos chegar a 1000 inscritos. Quando chegarmos a 1000 inscritos, o YouTube abre o canal para que possamos estar diretamente através do YouTube, transmitindo não só esse período que estamos aqui, como em todas as outras atividades da nossa comunidade, ao vivo, através do YouTube. Então nós precisamos da sua colaboração. Ao abrir, clica, inscreva-se, cheguemos aos 1000 e então você terá acesso direto através do YouTube. Muito bem, está conosco aqui o Alessandro, nosso intérprete, para também comunicar a nossa comunidade surda de Sete Lagoas e de tantos quantos no mundo inteiro possa estar a nos ouvir. Deus seja misericordioso e nos abençoe em nome de Jesus. É nossa oração, que o Senhor estenda sobre nós as suas boas e poderosas mãos, seu manto de presença, onde acalma a nossa alma e nos traz o refrigério. Diante de circunstâncias assim, é que nós vemos a boa mão, o milagre, a provisão de Deus sobre as nossas vidas. Nós queremos propor para vocês um breve resumo com o estudo bíblico, mas é coisa bem resumida mesmo. E permitindo Deus, havendo necessidade, nós estaremos de volta aqui nos dias vindouros, como já anunciamos. Nós estaremos sempre presentes para comunicar com vocês em toda a nossa agenda semanal. Terça-feira, quinta-feira, 19h30, domingos pela manhã, às 9 da manhã, como agora,
e também às 19 horas estaremos de volta. Então não desligue nunca, terça, quinta, de noite, domingo, de manhã e à noite também. Olha, eu quero ler para vocês Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 8, que está escrito assim: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de um trovão, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. O segundo selo, quando abriu o segundo selo, ouvi, segundo o segundo ser vivente, dizendo, vem, e saiu um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que o homem se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. O terceiro selo. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com a balança na mão. E ouvi uma como voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O quarto selo. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do 4 ser vivente dizendo, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo chamado Morte e o Inferno, estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, e com a mortandade, com as pestes, com as doenças, com as moléstias, com as epidemias, e por meio das feras da terra. Dos 7 selos, nós vamos ficar com esses 4 selos de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 a 8. Eu quero dizer para vocês como a questão palavra epidemia. Vocês sabem que endemia, na realidade, é uma região restrita, onde alguma moléstia, alguma doença ocupa aquele espaço bem restrito, uma endemia, coisa para dentro. Uma epidemia, epi significa por fora, extensa. Uma epidemia é uma endemia que se estendeu a uma região maior. Quando acontece uma pandemia é uma epidemia generalizada, alguma coisa que abrange o mundo, abrange a terra toda. Todo mundo passa pela mesma aflição, isto é a pandemia. E a Bíblia Sagrada, em Lucas capítulo 21, versículo 11, é a única referência que se faz a respeito de endemias, epidemias ou pandemia, assim como lemos aqui em Apocalipse, o 4º selo. Foi-lhe dado o 4º selo, chamado o cavaleiro, chamado Morte, Inferno, dado o poder de matar através da espada, através da fome, através das pestes, das pragas, das doenças, enfim, o que estamos vendo hoje, como já há pouco tempo atrás, a gente vem tendo aí principalmente desde 2003, peste aviária, gripe aviária, peste suína, peste negra e coisas semelhantes. Agora temos também, lamentavelmente, a chamada epidemia, através
Aedes aegypti, que na verdade contamina não poucas pessoas e mata, assim como a H1N1, a peste suína. Veja só do chamado Aedes aegypti, o mosquitinho da dengue, é zika, é chikungunya, é Guillain-Barré. São 4 doenças já identificadas através de um só mosquitinho. Veja só, então, dengue, zika, chikungunya, Guillain-Barré. Quais são os sintomas? A dengue já é mais conhecida, a zika também, porém, a chikungunya, que na realidade a palavra significa dobradura de dor. É tanta dor que as pessoas se contorcem, a chamada chikungunya. E o Guillain-Barré? Guillain-Barré compromete o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, paralisando as pessoas numa situação de uma hemiplegia, uma paralisia parcial e até mesmo total, durando meses e anos para a recuperação. Então, nós vemos que já estamos vivendo isso. E a palavra do Senhor, em Lucas capítulo 21:11, diz assim: haverá terremotos, epidemias, fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Jesus anunciou em seu sermão profético que o princípio das dores aconteceriam, epidemias aconteceriam durante o fim dos tempos. Esta palavra é uma alerta para a compreensão de que tudo o que acontece tem um propósito para o cumprimento das profecias apocalípticas. Em toda a Bíblia Sagrada existem exemplos de doenças que aconteceram em massa, mas a expressão epidemia aparece somente nesse versículo. As palavras usadas como pragas, pestes, mortandade durante a história da humanidade, o segmento das doenças tem alarmado a medicina e as autoridades mundiais. Então veja só, por mais que a sociedade se prepare, por mais que cuidemos, todos nós estamos sujeitos a passarmos por situações dessa natureza. Bem-aventurados os que esperam no Senhor. Nós temos uma palavra, daqui a pouco nós vamos parar dentro deste contexto de explanação de um estudo bíblico que estamos fazendo, para lhes dar uma palavra de incentivo, uma palavra de fé, uma palavra de edificação. Estaremos ministrando sobre você a bênção do Senhor para o louvor e glória do nome de Deus, liberando sobre você uma bênção especial, uma bênção de prevenção, que é a preservação da sua vida, da sua saúde, pela provisão de Deus, como Deus respondeu a Abraão: Jeová Jiré, meu filho. E nós temos ainda a identificação de Deus quando ele se identifica como o El Rafá, que é o Deus que sara. Então, nós lembramos aí de doenças tais como a de Ezequias, que Deus curou, a mulher da hemorragia de sangue, que Deus curou, os 10 leprosos que Jesus curou, enfim, são tantas, o homem de mãos mirradas que Jesus curou, o endemoniado de Gadara, que Jesus expulsou os demônios e o curou, o paralítico que desceram de sobre o telhado onde Jesus estava naquela casa, Jesus o curou, o homem que estava à beira do tanque de Betesda há 38 anos, quando chegou ali, Jesus perguntou: queres ser curado? Ele respondeu: não tenho quem me coloque lá no tanque. Quando o anjo vem e agita as águas e eu tento ir, outro pula na frente. Jesus não quis saber de detalhes. Jesus disse para ele: levanta-te,
toma o teu leito, vai embora para casa. E o homem levantou, ficou sarado. Então nós temos um Deus que sara, nós temos um Deus que cura, nós temos um Deus que liberta. Louvado seja o nome do Senhor. Prosseguindo, a primeira profecia, o quarto selo, o cavalo vermelho. Mas nós vamos aqui através do quarto selo, o cavaleiro do Apocalipse, epidemias. Esse quarto selo, quando aberto, ele significa, com este cavalo vermelho, significa guerra. Capítulo 6, versículos 7 e 8, diz a palavra: abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem, olhei, e eis um cavalo cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, Inferno, e estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com mortandade. Mortandade significa o quê? Uma mortandade, uma generalização de morte, tipo genocídio, mortandade. Isso através de enfermidade, através de pestes, através também, diz a palavra, por meio de feras da terra. Os selos do Apocalipse só são acontecimentos que vêm para despertar a igreja, para despertar as pessoas. Você que nos ouve, mesmo que não pertença à igreja do Senhor Jesus Cristo, de forma genuinamente evangélica, lembre-se de uma coisa: há uma advertência para todos os moradores da terra. Você que, tendo acesso a esta nossa palavra, esteja advertido, esteja atento. Deus não desistiu de você, Deus te quer, e a proposta de Deus não é livrar de uma doença aqui, ali ou acolá, mas é dar-nos a convicção e a certeza da eficácia do sacrifício da cruz de Cristo, o sangue derramado no Calvário, para perdão dos nossos pecados e para a salvação das nossas vidas, para a vida eterna, libertos da condenação eterna, que é o inferno, a ausência de Deus na eternidade, onde o verme não apaga, onde o verme não morre, o fogo não apaga, há escuridão e trevas, ranger de dentes, sofrimento e ódio. Mas os que esperam no Senhor estarão encomendando as suas vidas para o júbilo, para o regozijo, para o gozo eterno. Essas coisas que estão acontecendo, aconteceriam, vão acontecer, quando passar essa situação, como passou H1N1, como passou a peste aviária, como passou a peste negra, como passaram tantas outras epidemias. Hoje, por exemplo, estamos de volta às voltas com o tal de sarampo, que havia sido erradicado do território nacional. Estamos voltando, lamentavelmente, ainda já temos casos de paralisia infantil, ou seja, a poliomielite está voltando. Então, olha, vamos nos preparar para a eternidade, seguindo a palavra do Senhor. Os quatro cavaleiros do Apocalipse são cavalo branco. Cavalo branco. Nós lemos aqui o cavalo branco, que ele saiu para vencer. E esse saiu para vencer. Veja só, o cavalo branco, o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vencendo para vencer. Esse cavalo branco significa nada mais, nada menos que o engano para as nações. Engano. Cavalo branco, engano para as nações. Esse negócio de buscar a globalização, esse negócio de estarem os poderosos se reunindo em busca de um termo chamado
paz mundial. Quando você ouvir sobre a paz mundial, eis que virá grande destruição. É isso que a Bíblia diz. Cavalo branco, engano das nações. Apocalipse 6, 1 e 2. O cavalo vermelho, Apocalipse 6, 3 e 4, que é o cavalo que representa a guerra, com o seu cavaleiro. 3 e 4. Quando o segundo selo foi aberto, o ser vivente disse: vem, e saiu um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro, e lhe foi dado tirar a paz da terra, para que os homens matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada, significa guerra. O cavalo preto, fome. Cavalo preto significa fome. Versículos 5 e 6. Olha, vamos e venhamos. O mundo está com quase 8 bilhões de habitantes. Só na China, 1,5 bilhão. 1,5 bilhão. A China é um país comunista, é um país fechado, é um país que você sabe as coisas que acontecem lá dentro, de acordo com o filtro do governo. Tudo que nós ouvimos aqui no Ocidente vindo da China é autorizado pelo governo. Não se sabe na realidade as coisas que passam na China. Nós sabemos na realidade que a remuneração dos trabalhadores na China é considerado um trabalho escravagista. Por isso a China hoje é uma potência tecnológica, mas os chineses comuns vivem morrendo no sentido mais escravagista, porque o seu salário é mínimo, a ração é mínima, o governo é comunista, é anti-Deus, ele é anticristo, e ele na realidade tem poder químico, farmacêutico, laboratorial, para alterar a genética de vírus, confundindo o mundo inteiro. Então vejam só, porque na realidade a Bíblia diz matar a quarta parte dos moradores da terra. Há sempre um movimento, periodicamente acontece, onde existe uma mortandade graçando sobre a população, não só chinesa, mas do mundo inteiro. Então vejam só que isso também tem a ver com o controle socioeconômico das nações. Cavalo vermelho, guerra; cavalo preto, morte através de fome, através de tantas situações que vêm. O cavalo amarelo, a cor amarela é muito conhecida como a cor do desespero, né? Quem veste amarelo, dizem eles, que o amarelo significa desespero. E na realidade, o cavalo amarelo como morte, aqui o Apocalipse capítulo 6, 7 e 8, fala a respeito da morte através de feras, através de doenças, de pestes, de moléstias, de mortandade. O cavalo amarelo, de capítulo 6, versos 7 e 8 de Apocalipse. O quarto selo do Apocalipse revela o surgimento de um cavalo amarelo, que significa morte por doenças, epidemias, pandemias. Isso tem acontecido nos últimos tempos devido ao surgimento de novas doenças, superbactérias, vírus resistentes aos medicamentos, conhecidos que causam grandes danos à população mundial. Além disso, várias epidemias consideradas controladas estão voltando com força maior. Vocês estão entendendo? Prestem bem atenção. Tudo que está acontecendo está prescrito. A Bíblia é a palavra de Deus. Estas revelações que estou lhe trazendo foram reveladas pelo anjo do Senhor a João, o apóstolo, na ilha de Patmos. É uma mensagem apocalíptica. Então, não estejamos nós assim, arrepiados, amedrontados, receosos.
está acontecendo o que está escrito. E quando estas coisas viessem a acontecer, lembremos-nos, a palavra diz que seria o início do princípio das dores, princípio da grande tribulação. Estamos a caminho disso. Daqui a pouco vou fazê-lo saber um pouco mais. Veja também que os selos do Apocalipse, a partir do 5º, 6º, 7º selo, depois falaremos sobre ele, não será hoje, já é a intervenção do Cordeiro de Deus em favor dos que nele esperam. Qual é a causa de tudo isso? A Bíblia diz que é o pecado, a desobediência à vontade, à palavra de Deus, a desobediência a Deus. Deuteronômio capítulo 28, de 58 a 61. Se não tivermos cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escrita neste livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor, seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes, duradouras, enfermidades graves, duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito, que vocês temeram, e elas se apegarão a vocês. O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro desta lei, até que vocês sejam destruídos. Mundo, povo, China, França, Itália, Inglaterra, Taiwan, Reino Unido, Alemanha, Bélgica, Suíça, Paraguai, Argentina, Brasil, Peru, Venezuela e tantos outros. Lembrem-se, moradores da terra, se não se converterem dos seus pecados e se voltarem para Deus, o que está escrito acontecerá, e ninguém será poupado, exceto aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro de Deus, Jesus. As doenças, dores existem por causa da desobediência da humanidade à recomendação de Deus. Gênesis 3, 16, 19, Deus alertou o seu povo de que, se não lhe obedecesse, aconteceriam desastres, doenças viriam sobre as pessoas. Se andares contrariamente para comigo e não me quiseres ouvir, trarei sobre vós pragas 7 vezes mais, segundo os vossos pecados. Levítico capítulo 26, versículo 21. Alguns exemplos bíblicos de epidemia devido ao pecado. Sobre o Faraó, desobedeceu a Deus quando despejou ou desejou a mulher de Abraão. Sobre o Egito, antes do povo de Israel sair de lá, as pragas egípcias. Sobre Israel, quando Davi fez o recenseamento, Deus contrariou a ideia de Davi ter feito o recenseamento, segundo Samuel capítulo 24, 13 a 15. Todo o mal e as doenças que têm surgido na humanidade são por causa da desobediência à palavra, a esta palavra, a palavra de Deus. Nós temos vivido nos dias atuais quantas assíntits, quantas afrontas, quantas blasfêmias, quanta perseguição a esta palavra, ao povo que a segue. E saibam, quando se condena, quando se persegue esta palavra, e o povo que a segue, não estão condenando este livro, nem o povo que a segue, mas estão afrontando o Deus Todo-Poderoso, e de Deus ninguém se zomba. Portanto, todo o mal vem na realidade pela desobediência à palavra de Deus. Romanos 3, 23, a Bíblia diz que todos desobedeceram, pecaram contra a palavra de Deus, porque todos pecaram e estes agora carecem, precisam da graça, da glória, da misericórdia
de Deus. Arrependei-vos, para serdes perdoados os vossos pecados e recebereis o dom da vida eterna. Ouçam isto, por isso devemos nos arrepender e confessar ao Senhor para receber a bênção da vida eterna. Romanos, capítulo 3, 23, porque todos os pecados separados estão da glória de Deus, carecem agora da reconciliação, e isso através de Jesus, porque nenhum outro morreu na cruz do Calvário, nenhum outro derramou o seu sangue para perdão dos nossos pecados, nenhum outro foi sepultado, nenhum outro ressuscitou, só Jesus, e não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só através de Jesus. Ele, como homem, teve mãe, mas não teve pai. A humanidade de Jesus foi herdada de Maria, como mulher, como ser humano. Como homem, ele teve mãe e não teve pai. Como Deus, ele teve pai e não teve mãe. E como homem, ele comunicou conosco e segura em nossas mãos. Em uma de suas mãos, ele aperta as nossas mãos. Com a outra mão divina, ele segura na mão do Pai. Então ele faz essa ligação entre nós e Deus, reconciliando-nos com o Senhor para a vida eterna. Mas Romanos capítulo 6, versículo 23 diz o seguinte: o salário da desobediência, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Sabe de que morte eu falo? É a morte que a Bíblia diz. Morte significa inferno, separação eterna de Deus. Quando você morre aqui, morre biologicamente. O pó volta à terra como era, mas o Espírito, a essência da vida, a percepção da vida, volta a Deus que o deu. Vindo depois disto, o juízo final. Então lembrem-se disso. O salário do pecado, da desobediência, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Os cavalos de Apocalipse advertem que estas pragas que estão vindo não tem outra razão, outro motivo, não tem outra origem, senão a desobediência dos homens para com Deus. O que fazer agora? Oração, conversão. Segundo Crônicas, capítulo 7, 13 e 14, diz assim Deus: se eu fechar o céu, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que nós temos a fazer? Orar a Deus. Quando o templo foi inaugurado, uma oração foi feita por Salomão, pedindo a Deus que abençoasse o povo através daquele lugar. Se algum mal nos sobrevier, espada, por castigo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos livrarás. Segundo Crônicas 20, versículo 9. Então Deus respondeu declarando que ouviria a oração que se fizesse naquele local. E se acontecesse alguma praga, doença ou epidemia, poderia pedir ao Senhor que os curasse. Segundo Crônicas 7, 13. O que fazer no caso de epidemia? Claro, obedecer às autoridades. Nós não somos estúpidos, nós não somos ignorantes. Eu estou aqui no altar, o templo está vazio, porque eu recomendei ao rebanho: fique em casa, fique em casa.
evitemos aglomeração, mas é para ficar em casa, não é para passear não, não é para ir para o shopping não é para ir para lanchonete não é para ficar fazendo reuniõezinhas de família também não. Cada um se isole, fique quietinhos. Esta situação vai passar em breve. Por isso nós estamos aqui no templo vazio, e eu recomendei à comunidade e a tantos quantos também estejam nos ouvindo, que ficassem em casa, e nós não nos furtaríamos ao dever, privilégio, com prazer, de estarmos aqui no altar, ministrando sobre você a palavra de Deus, abençoando você, em nome de Jesus. Além de orar, devemos agir como sal da terra, como luz do mundo. Mateus 5,14. A oração está ligada à prática da palavra de Deus. Podemos fazer até mesmo aquele trocadilho que é comum para a palavra da oração: é orar e agir. Ora e age. Oração. Precisamos orar e agir. O povo de Deus deve agir socialmente, instruindo as pessoas sobre os riscos das doenças e as prevenir, como corpo de Cristo. Segundo Coríntios 12, 27, devemos levar as ações de Jesus pelo mundo, demonstrando seu amor às pessoas. A igreja precisa orar. As epidemias são também proféticas, está escrito na palavra, viriam estas coisas. Estamos terminando. Salmo 91, versículos 5 e 6. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voe de dia, nem da peste que se propague nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. A palavra de Deus nos traz promessas de livramento para os servos de Deus. Lucas 21, 18. E que obras maiores ainda faríamos, disse Jesus. João 14, 2. Pois é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos 13, 10. Precisamos confiar no Senhor, pregar o Evangelho, para que vidas sejam salvas e estejamos preparados para a volta do Senhor Jesus. Marcos capítulo 13, versículo 26 e 27. Se prepare para a volta de Jesus. Vou ler Marcos capítulo 13, versículo 26 e 27, para terminarmos este momento de explicação da palavra de Deus para todos vocês. Vejam o que o Mestre Jesus nos deixou. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória, e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Nós seremos tirados deste ambiente de horror, deste ambiente de aflição, deste ambiente de desespero. Ele virá e nos tomará para si, para que estejamos com ele na glória, no júbilo, nas mansões celestes, em regozijo eterno. Foi para isso que Jesus veio ao mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Agora preste atenção numa coisa, veja só: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos são todos os que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contra ti perecerão. Aos que pelejam contra vocês vão buscá-los, porém não os acharás.
então eles estarão reduzidos a nada e a coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra vós. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Você tem a segurança de Deus, você tem a garantia de Deus, você tem a promessa de Deus. Ele está a nos guardar. Ele é o nosso abrigo seguro, a nossa proteção. Não temas, o Senhor é contigo. Louvado seja o nome de Jesus. Nós vamos orar agora. Ore comigo. Você que está aí do outro lado, pare e ore. Clamemos a Deus, falemos com o Senhor e Ele nos assistirá. Você perceberá o toque poderoso das mãos do Senhor agora sobre a sua vida. E se na sua casa houver algum doente, se na sua casa houver alguma aflição, se está havendo alguma contenda ou alguma sorte de mal, tome posse agora, porque ministraremos sobre você na autoridade do nome de Jesus, pelo poder do sangue do Cordeiro. Ministraremos a bênção, eu creio, na graça e na misericórdia de Deus. Oremos. Eterno e poderoso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, nesta hora, queremos ministrar a Tua bênção a tantas pessoas quantas estejam ligadas e conosco neste propósito. Pai querido, estenda sobre estas pessoas, visita estes lares, toque com as suas mãos poderosas nesses lugares, elimina, Deus, todo agente infeccioso, bloqueia, Senhor, o caminho, o acesso do tal coronavírus e de toda outra praga sobre estas casas, sobre estas famílias. Guarde-os pelo poder do sangue de Cristo. Nós oramos pela cura, oramos pela libertação, oramos pela restauração, oramos pela restituição, oramos a Deus pelo refrigério, pela renovação da fé, pela renovação da esperança, pela segurança, pela paz espiritual. Fortalece-nos, ó Deus, para o louvor da Tua glória. Nós te oramos com ação de graças e os abençoamos para o louvor e glória do Teu santo nome. Oramos pelo Brasil, pedimos pelo presidente da República, oramos por todas as autoridades constituídas na nação, quer autoridades civis, militares, força de segurança. Oramos, ó Deus, pelo pessoal, os técnicos da saúde, médicos e todos que se envolvem no tratamento dos doentes, que estejam nos hospitais, nas clínicas, nos prontos atendimentos. Guarde-os, ó Deus, proteja-os, imunize-os pelo poder do sangue de Cristo, a fim de que eles assistam os outros e todos sejam abençoados. Livra o Brasil desta maldição. Tem misericórdia e restaura a sorte da nação brasileira. Nós te oramos para o louvor da Tua glória. Senhor, abençoa o Ministério Vida, Igreja Batista Central. Abençoa o Teu povo que clama pelo Teu nome sobre a face da terra. Nós rogamos a Tua bênção, rogamos a Tua graça para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o Teu nome, hoje e sempre. Amém. Um fraterno e cordial abraço a todos vocês. Deus vos abençoe e vos guarde em nome de Jesus. Até hoje à noite, permitindo Deus, estaremos aqui.
Tchau, amo vocês.